Vamos então começar o quarto capítulo, o inferno. Nós temos aqui intuição das penas futuras, né, que é a primeira parte aqui do inferno. Vamos entender a palavra inferno, vem do latim inferna, que quer dizer inferior, da ideia, né, dos povos pagãos que tinham o Tártaro, né, o Hades, os lugares mais difíceis, como no centro da Terra, né, embaixo da Terra, indo para baixo da Terra, e os melhores lugares no Olimpo, né, no céu, nos lugares acima, né? Essas são ideias colocadas da mitologia grega, né, das religiões pagãs, e que foi, digamos assim, principalmente pela Igreja Católica, foi colocada no catolicismo. Então, intuição das penas futuras, que é a primeira, item 1, né, do capítulo Inferno. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, em razão do bem ou do mal que se faz neste mundo. Apenas a ideia que disso faz está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e as noções mais ou menos justas que tem do bem e do mal. As penas e as recompensas são os reflexos dos seus instintos predominantes. Então, aqui é conforme as crenças dos povos primitivos. Então, quem estava em países nórdicos, países muito frios, o inferno era no gelo. Para quem estava em lugares mais quentes, né, o inferno era, até por causa da colocação de ser para baixo da terra, o conhecimento de vulcão e das lavas, né, ser fogo, né, ser arder no fogo. E sempre conforme a crença, né, conforme as ideias que tem, as ideias que eram colocadas, né, e isso sempre foi usado como manipulação, uma manipulação dos sacerdotes, daqueles que tinham cultura, em relação ao povo. Até hoje é usado como manipulação. Se você não fizer isso, você vai para o inferno, ou se você se comportar, se for um bom menino, você vai para o céu. Até isso tem, infelizmente, até nas casas espíritas também essa questão do medo, né? Porque nós vamos ver que André Luiz cria a palavra umbral como metáfora, porque é o umbral da porta. Quando você está no umbral da porta, você saiu da onde você estava, mas você ainda não entrou, né, para onde você vai. Você está no umbral da porta, você está na transição. Saiu e vai entrar aonde você está indo. Então, por isso que ele coloca essa transição, né, como umbral, um lugar aonde se está em transição para poder aprender. Então, nós vamos ver umbrais difíceis, como um umbral grosso, vamos ver um umbral médio, onde é muito parecido com o que nós temos, as coisas aqui da Terra, né? E aí nós vamos ver um umbral um pouco mais sutil, onde tem os postos de socorro. Eu costumo numerar para ficar mais fácil, né? Que seria umbral 2, e aí umbral 3, que é um umbral também, mas um pouquinho mais elevado, e é só uma questão, o número é só uma questão didática, para a gente poder ir separando. Umbral 3 seria onde está, né, as colônias, como o Nosso Lar, Alvorada Nova, outras colônias que tem, a colônia em cima de cada cidade. Então nós vamos ver que essas colônias são lugares mais aprazíveis, são lugares melhores de estudo, de aprendizado, mas é um umbral também, um umbral melhorado, um umbral mais sutil, mas é umbral. E nós vamos ver nas casas espíritas a colocação do umbral como inferno. Não, quando você vai morrer, se você não melhorar, você vai para o umbral. E isso não existe. Isso é trazer aqueles dogmas, aquelas ideias do catolicismo de céu, inferno e purgatório, e trazer para dentro do centro espírita, dentro da codificação, dentro das instruções que os espíritos nos trazem. Não é isso que nós vamos ver.
nós vamos ver, inclusive, a colocação de que, mesmo os espíritos respondendo com essas colocações de céu e inferno, eles assim o fazem porque é dentro da linguagem que as pessoas, do conhecimento que as pessoas tinham naquela época. Então, nós vamos pegar aqui no Livro dos Espíritos, na questão 1014, quando Kardec pergunta: como se explica que espíritos cuja superioridade se revela por sua linguagem tenham respondido a pessoas tão sérias a respeito do inferno e do purgatório, segundo a ideia vulgar que dele se tem, ou seja, a ideia que a Igreja Católica coloca? Por que esses espíritos respondem com essas palavras, né, com essas colocações? E os espíritos respondem para ele. Eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Então, é dentro da linguagem do conhecimento daquelas pessoas que estão ali. É dentro da linguagem das suas crenças. Quando essas pessoas estão imbuídas de certas ideias, eles procuram não contrariá-las muito bruscamente, para não ferir suas convicções. Se o espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, ou seja, sem com uma introdução, uma colocação anterior, né, que Maomé não foi um profeta, seria muito mal recebido. E aqui na mesma questão, no item A, o Kardec coloca: compreende-se que possa ser assim por parte de espíritos que querem instruir-nos. Mas como se explica que espíritos interrogados, e aqui nós vamos ver que esses espíritos foram interrogados e como eles estavam vivendo no plano espiritual, e essas interrogações, essas colocações foram colocadas aqui nesse que nós estamos lendo agora, que é Céu e Inferno, nós vamos ver lá para frente. Então, como se explica que espíritos interrogados a respeito de sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quer dizer, o espírito que o Kardec interrogou dizia para ele que ele estava no inferno, ou dizia para o Kardec que ele estava no purgatório. Os espíritos explicam. Quando são inferiores e não completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrenas e expressam suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Então, é o termo que conhece, que estão em grande sofrimento, vai dizer que está no inferno. Se estão numa questão média, vai dizer que está no purgatório. Encontram-se no meio que só lhes permite sondar parcialmente o futuro. E é isso que faz com que espíritos errantes, né, aqueles que estão na erraticidade, que precisam reencarnar para aprender, ou recém-desencarnados, frequentemente falem como se estivessem vivos. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provações extremamente penosas, com a incerteza de uma melhora. Ele está ali numa dificuldade muito grande, achando que o futuro vai ser aquilo, que aquilo não vai melhorar. Então ele vai colocar, se ele for evocado, né, for chamado, vai dizer que ele está no inferno. Perdão. Purgatório por uma vida também de provações. Perdão. Purgatório por uma vida também de provações, mas com a consciência de um futuro melhor. Então, aí o Espírito pergunta: quando sentes uma grande dor, não dizes que sofres como um condenado? São apenas palavras, sempre em sentido figurado. Ou seja, dentro daquilo que o ser humano conhece, dentro da crença e da capacidade que o ser humano tem. Por isso, ele começa aqui, quando ele diz aqui, que em todos os tempos o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, em razão do bem e do mal que fez neste mundo. Né, desde a idade primitiva, é uma questão intuitiva, é inato, vem conosco. Apenas a ideia que disso faz está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral, né, do seu conhecimento, das suas crenças, da moralidade que ele recebe ali de ideias, e as noções mais ou menos justas que tem do bem e do mal. As penas e as recompensas são o reflexo dos seus instintos predominantes. Ou seja, o seu instinto predominante é aquilo no que ele crê, é nas crenças que ele tem, é nos sentimentos que ele tem. Assim é
que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nas delícias da volúpia. Enquanto o homem está dominado pela matéria, não pode senão imperfeitamente compreender a espiritualidade, e é por isso que ele faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual, né? Por estar mais denso, por estar mais ligado à matéria. Ele, né, o homem, imagina que se deve beber e comer no outro mundo, mas melhor do que na terra e de melhores coisas. Mais tarde, encontra-se nas crenças acerca do futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, coloca o inferno com torturas físicas. Então, o céu como sendo, né, o anjinho tocando harpas, não fazendo nada, e o inferno, uma tortura, né, eterna. Tortura física, porque é o que o homem conhece de sofrimento maior. Então, é sempre dentro do seu conhecimento, das suas crenças. Né? Para os povos que vivem em regiões geladas, o inferno é gelado. Para os povos que vivem em regiões mais quentes, né, o inferno vai ser quente. O item 2. Não podendo conceber senão o que via, o homem primitivo naturalmente decalcou seu futuro sobre o presente para compreender outros tipos além daqueles que tinha sobre os olhos. Lhe seria preciso um desenvolvimento intelectual, que não deveria chegar senão com o tempo. Também o quadro que se faz dos castigos da vida futura não é senão o reflexo dos males da humanidade, mas em mais larga proporção. Reuniu todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontra sobre a terra. É assim que os climas quentes imaginou o inferno de fogo, e nas regiões boreais o inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que deveria fazê-lo compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. Por isso, com algumas diferenças apenas de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Né? Muda o nome para Tártaro, para Hades, né? Mas são semelhantes por causa das ideias, né, do sofrimento físico. E aqui nós vamos para outro item, quando ele fala o inferno cristão, imitado do inferno pagão. Né? A gente precisa, como eu coloquei, tomar cuidado para não transferir essas ideias, né, para uma colocação metafórica, que é o que o André Luiz faz, de umbral. Né? E como eles usavam o medo, muitas pessoas na casa espírita usam o medo também, né, para tentar fazer com que as pessoas façam o que elas querem que seja feito. Né? Aí é uma questão de manipulação. Vamos lá, o item 3. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero. Ele está perpetuado no dos cristãos, que também ele teve seus cantores poéticos. Né? Os cristãos também tiveram seus cantores, tiveram seus poetas com a ideia de inferno, só que a ideia do inferno cristão, aí no caso da Igreja Católica, ele é muito pior, ele é muito mais duro, com muito mais sofrimento do que as regiões, que você pode assim dizer, infernais das culturas pagãs. Comparando-os, neles se encontram, salvo os nomes de algumas variantes nos detalhes, numerosas analogias, né, coisas muito parecidas, em um e em outro. O fogo material é a base dos tormentos, porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Mas, coisa estranha, os cristãos têm, sobre muitos pontos, exagerado o inferno dos pagãos. É aquilo que eu estava falando, né? Os cristãos pegaram aquela ideia do inferno da mitologia, do paganismo, e pioraram, colocaram com muito mais dor, com muito mais sofrimento. Se estes últimos, né, os pagãos, tinham nos seus
o tonel das Danaídes, ou Danaídes, eu não sei como se pronuncia, a roda de Ixon, o rochedo de Sísifo. Esses eram suplícios individuais. O inferno cristão tem para todos as suas caldeiras ferventes, das quais os anjos erguem a tampa para ver as contorções dos condenados. E aqui ele tirou essa colocação, aqui tem um item, né, do sermão proferido em Montpellier em 1860, era de um sermão que foi feito, né, deve ter sido por um bispo, por alguém, em 1860. Deus ouve sem piedade os gemidos desses sofredores durante a eternidade. É colocar um Deus extremamente impiedoso, né, um Deus, digamos assim, muito pior do que nós, seres humanos. Não tem o menor sentido. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos Campos Elíseos entretendo a sua visão com os supícios do Tártaro, né? E aqui o Tártaro e o Hades são as regiões mais difíceis, né, nessas colocações dos pagãos. Então, os pagãos não colocavam esses deuses se divertindo com o sofrimento. E nem esses sofrimentos eram eternos dentro das colocações pagãs. Quarto, do mesmo modo que os pagãos, os cristãos têm o seu rei do inferno, que é Satã, com a diferença de que Plutão, né, se limitava, que aí o deus Plutão, que é o que lidava com aqueles que seriam retirados para as regiões mais difíceis, né? Então, com a diferença de que Plutão se limitava a governar o império sombrio, que lhe foi dado em partilha, mas não era mau. Ele não era mau, ele estava ali lidando com as pessoas que eram mandadas para as regiões que ele cuidava, né, que Plutão cuidava. E nós vamos entender a questão de Satã, que a questão de Satã vem do hebreu, vem do judaísmo, porque a nossa cultura e a nossa religião, tanto a religião cristã, né, de uma forma geral, ela é judaico, primeiro judaico e depois cristã, porque Jesus era judeu e falou para judeus, mas a questão do Satã é quando os hebreus eles foram dominados e foram para o exílio. Num desses exílios, eles foram presos pelo Nabucodonosor e foram levados para a Babilônia. E quando eles estavam na Babilônia, eles foram salvos por Ciro. O Ciro é um guerreiro, quase uma figura lendária. Ele existe, ele está na história, mas se criou, é quase um Robin Hood daquela época, porque ele libertou os hebreus, devolveu para eles a terra, né, da Palestina, ali de Israel, e devolveu para os hebreus todos os tesouros do templo, né, de Salomão, do templo de Jerusalém, que o Nabucodonosor, os babilônicos, tinham retirado, tinham levado lá para a Babilônia, ele devolveu. Então os hebreus ficaram tão gratos a Ciro que eles começaram a adorar, começaram a se inteirar dentro do zoroastrismo, que era a religião dos persas. Ciro era persa e Satã era, digamos assim, o lado mal o lado mal da religião zoroastrista, né? Então nós vamos ver Zoroastro para os persas, e na Grécia ele vai ser chamado de Zaratustra, mas é o zoroastrismo, né? Que foram os hebreus. Então os hebreus pegaram essa colocação desse Deus ruim, desse Deus mau que existe no zoroastrismo, e incorporou essa ideia que até eles serem libertos da Babilônia não existia no judaísmo a noção de um Deus ruim, de um Satã. E nós vamos ver que a religião também católica foi pegar dos daimons, que eram os espíritos, e principalmente os mentores, os bons espíritos, porque Sócrates ele coloca que ele conversava com o seu daimon, e aí eles
colocaram isto para demônio e colocaram o demônio como sendo uma coisa ruim e institucionalizaram uma figura. Eles criaram uma figura para um sentimento, né? Porque Satanás é aquele que aparta, é aquilo que aparta, aquilo que separa, né? Esse é o significado de Satanás, né? E aí eles criaram uma figura para Satanás, uma figura como demônio, coisa que não existia na época de Jesus. Por isso que Jesus coloca para Pedro: afasta de mim, Satanás, ou seja, afasta de mim essa ideia de separação, esta ideia de eu não realizar aquilo que o Pai pede para que eu realize. E é isso, era essa a interpretação da palavra na época de Jesus. Então, por isso que ele coloca aqui, né, que é incorporado na religião hebraica, né, no judaísmo, a questão que não existia antes de Satã. Por isso que ele coloca aqui. Do mesmo modo que os pagãos, os cristãos têm o seu rei do inferno, que é Satã, com a diferença de que Plutão se limitava a governar o império sombrio que lhe foi dado em partilha, mas não era mal. Retinha com ele aqueles que tinham feito mal, porque essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens ao mal para se dar ao prazer de fazê-los sofrer. Ele só recolhia aqueles que tinham feito o mal pelo seu livre, pela sua escolha. Ao passo, é que ele continua, ao passo que Satã, essa ideia de Satanás, né? Ao passo que Satã recruta por toda a parte vítimas e se compraz ao atormentá-las por suas legiões de demônios armados, de forcados para sacudi-las no fogo. Tem-se mesmo discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar. Os condenados, sem jamais consumi-los, né? Como a ideia, né, do que aconteceu com Prometeu, de que durante a noite, durante o dia, né, ele estava com o fígado, toda a parte dele exposta, foi o castigo dele por ter ensinado fogo aos homens, é a lenda grega. Então, durante o dia ele estava com os intestinos, fígado principalmente, os bichos vinham comê-lo, e à noite isso se restaurava, né, todos esses órgãos se restauravam, para que no dia seguinte estivessem expostos de novo, para que os bichos o comessem. Então, esse foi o castigo, né, a Prometeu, foi dado a Prometeu. Então, aquela ideia do sem cessar, né, do fogo que queima sem cessar, os condenados, sem jamais consumi-lo. Quer dizer que ele nunca seria morto, porque tudo aquilo era reconstituído de novo e os bichos vinham comer. Essa é a ideia do castigo que foi dado a Prometeu, que foi colocado aqui também na questão do inferno, né? Perguntou-se se era um fogo de betume, né? Um fogo que não está sempre sendo realimentado. E esse também foi tirado de um sermão proferido em Paris. O inferno cristão não perde nada para o inferno pagão. Muito pelo contrário, ele piora, ele dramatiza ainda mais, ele cria um inferno ainda pior do que o pagão. E o que é pior, não valoriza Deus. Nós vamos ver nessas ideias do inferno um Deus, ou uma ideia de um demônio, de um Satanás tão poderoso, né, rivalizando praticamente quase com Deus. Então desvaloriza a ideia de Deus, né, que nós vamos ver principalmente que vem para nós da cultura judaica, né, que Deus é a suprema inteligência, que é o que nós vamos ver no livro dos Espíritos, e que é um só, né, que Deus é único, que isso vem também dos hebreus, vem do judaísmo. E nós vamos ver por Jesus trazendo Deus como um pai, que é amor, que é misericórdia, que digamos assim, justiça acima de tudo. E essas ideias, né, nós vamos ver de Cristo não foram incorporadas nem no cristianismo. Eles esqueceram, eles preferiram usar aquele Deus
da primeira revelação, né, que é chamado erroneamente, mas é chamado de Antigo ou Velho Testamento, que de velho ele não tem nada, ele é antigo, ele é mais antigo, mas é a primeira revelação, e ali tudo é simbólico, não pode se pegar ao pé da letra, mas eles preferem pegar esse Deus dos exércitos, esse Deus que castiga, principalmente nas religiões protestantes, né, que usam muito o medo como arma, e essas colocações da primeira revelação, né, do Velho Testamento. O item 5. As mesmas considerações que entre os antigos fizeram localizar a morada da felicidade, fizeram também circunscrever o lugar dos suplícios. Tendo os homens colocado o primeiro, né, que é o lugar da felicidade, nas regiões superiores, era natural colocar o segundo, né, o lugar do suplício da dor, nos lugares inferiores. Por isso a palavra inferno, que quer dizer inferior. Quer dizer, no centro da terra, que é onde se julgava que estava tudo fervendo, porque é o que viam, né, que quando saiu a lava pelas montanhas, que é o vulcão, eles imaginavam que esse fogo, essa brasa toda, e é verdade, vem mesmo, né, das profundezas da terra. Quer dizer, no centro da terra, onde se acreditava que certas cavidades sombrias e de aspecto terrível serviam de entrada. Foi aí também que os cristãos, por muito tempo, localizaram a morada dos condenados. Anotemos ainda a esse respeito uma outra analogia. Perdão. O inferno dos pagãos continha, de um lado, os campos elíseos, né? Que é o céu. Lá o Monte Olimpo, onde os campos elíseos, dependendo do que se está colocando, que seriam no alto, né? Seria junto ao céu. E do outro, o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, estava nas regiões superiores. Segundo a letra, não é segundo a interpretação. Kardec deixa aqui bem, digamos assim, marcado, né? Ele coloca aqui em negrito, né? Com uma letra diferenciada. Segundo a letra do Evangelho, não o conhecimento, não o entendimento, não a interpretação correta, mas pegando pela letra, ou seja, por aquilo que está escrito. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, quer dizer, aos lugares baixos, para daí tirar a alma dos justos que esperavam a sua vinda. E ele veio sim ao inferno, ou seja, ele veio ao lugar mais difícil, ele veio a um planeta de provas e expiações. Por isso que ele fala da letra, né? Que na letra está colocado, naquilo que está escrito, que ele veio aos infernos para ajudar, para socorrer aqueles que estavam nessas regiões infernais. Então ele veio no lugar mais difícil, ele veio num planeta de provas e expiações. Né? Não tem, pior do que isso, só primitivo, mas no primitivo não há conhecimento. Então, no primitivo é muito difícil, mas ainda não recebeu o conhecimento. No provas e expiações, ele é muito pior, ele é muito mais difícil, porque já tem o livre-arbítrio, já tem o conhecimento e se escolhe fazer o mal, se escolhe ficar na lama ou ficar na escuridão. Então, ele vem no pior dos lugares. Ele se adensa, o maior sacrifício dele foi se adensar para encarnar num lugar terrível, que pode ser sim comparado ao inferno, como a gente compara a Terra como um umbral, é um umbral extremamente difícil. Em algumas regiões da Terra é igual ou pior que um umbral grosso. Os lugares que nós estamos tendo aí com guerras e com atitudes desumanas, absurdas, que a gente só tem notícias dela lá na Idade Média, que estão sendo feitas de novo, acontecendo de novo nos dias de hoje em algumas regiões. Então são lugares piores até do que Umbral Grosso. Quem leu Libertação, a gente vai ver ali, naquela região do Umbral Grosso ali que o Gregório governa, com, digamos assim, menos sofrimento do que tem hoje na Síria, ou tem em Gaza, ou tem na Ucrânia. Felizmente,
né? Ou tem na África, né? Sofrimentos atrozes de guerras que estão há décadas na África. Os infernos não eram, pois, unicamente um lugar de suplício, do mesmo modo que, entre os pagãos, estavam também nos lugares baixos. Igual ao Olimpo, a morada dos anjos e dos santos estava nos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu das estrelas, que se acreditava limitado. Então, naquela época, se acreditava que a Terra era plana, né, que embaixo da Terra ficava o inferno e acima das nuvens, né, no céu, acima das nuvens ficava o céu do Olimpo, ou o céu, né, dos anjos, ou o céu dos santos. E a gente precisa entender que é o que os Espíritos nos trazem, principalmente no livro dos Espíritos, né, e no Evangelho segundo o Espiritismo. Esses 2 livros nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. O inferno e o céu estão dentro de nós. Nós levamos conosco o nosso inferno pessoal e nós levamos conosco o nosso céu particular, conforme as nossas ideias, as nossas crenças e principalmente as nossas escolhas, a nossa atitude, a nossa palavra, as nossas ações, aquilo que nós fazemos, porque nós seremos reconhecidos pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos. O item 6. Essa mistura de ideias pagãs e de ideias cristãs nada tem que deva surpreender. Jesus não podia, de repente, destruir as crenças enraizadas. Ele não podia chegar e mudar todas as colocações. O fato dele ter trazido o amor e dele colocar que devemos amar o inimigo, aquilo já foi uma bomba atômica que estourou no meio daquele povo. Imagina se ele ainda colocasse mais mudanças nas ideias que eles tinham, né, de lugares, digamos assim, divinizados no céu e lugares de suplícios, de dificuldades, né, abaixo da terra. Ele seria muito mais difícil ainda dele colocar os seus ensinamentos, então ele optou por colocar aquilo que era mais importante, que é o amor. Faltavam aos homens os conhecimentos necessários para conceberem o infinito do espaço e o número infinitos de mundo, mas mesmo assim, o número infinito de mundos. Mas mesmo assim ele deixou bem claro, na casa do Pai existem muitas moradas. Então, para quem quisesse ouvir, para quem quisesse entender, ele deixou bem claro que há, né, muitas moradas. A Terra era para eles o centro do universo. Então, naquela época, tudo girava em torno da Terra. Nós vamos ver que essa ideia vai se modificar com os cientistas na Idade Média. Mesmo assim, Giordano Bruno foi queimado pelas suas ideias. Galileu Galilei, ele abjurou as suas ideias e ele teve prisão domiciliar. Ele não foi queimado, mas ele precisou abjurar, precisou dizer que tudo que ele estava falando, que a Terra girava em torno do Sol, que tudo aquilo era errado. Então, né, nós vamos ver isso acontecer na Idade Média. Na época de Jesus, a ideia que se tinha era que a Terra era o centro do universo, o centro de tudo. A Terra era para eles o centro do universo. Não lhe conheciam nem a forma, nem a estrutura interna. Tudo lhes estava limitado ao seu ponto de vista. Suas noções de futuro não poderiam se estender além dos seus conhecimentos. Jesus se encontrava, pois, na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro estado das coisas, mas, por outro lado, não querendo sancionar com a sua autoridade os preconceitos existentes, absteve-se. Ele se absteve de colocar aquelas ideias que tinham, ele se absteve de ratificar, né, corroborar, dizer que aquilo estava certo, ele se absteve disso, mas ele se absteve também de colocar as ideias corretas, as ideias que só a ciência, só o futuro poderiam trazer. Então, absteve-se deixando ao tempo
o cuidado de retificar, né, de mudar essas ideias. Limitou-se a falar vagamente da vida feliz e dos castigos que esperam os culpados, mas em nenhuma parte em seus ensinamentos encontra-se o quadro de suplícios corporais dos quais os cristãos fizeram artigo de fé. E nós vamos ver que essa colocação foi feita no século IV, depois do Concílio de Nicéia, porque em 322 Constantino, digamos assim, para a perseguição aos cristãos, aceita a religião cristã, e a partir daí nós vamos ver que ele obriga todos a seguirem a religião, colocando como Igreja Católica Apostólica Romana. Católico quer dizer universal, então Igreja Universal Apostólica Romana. Ele traz todo o cristianismo para as ideias romanas. Ele faz de Jesus um homem romano. Então ele tira que Jesus estava sempre com a cabeça coberta, como qualquer judeu, jamais ficaria com a cabeça descoberta. Então nós vamos ver esses quadros que existem em todo lugar. É um Jesus romanizado, né? As cores vermelha e azul e púrpura são cores que eram usadas pelos Césares romanos, até porque só eles tinham dinheiro para comprar esse tipo de tecido. Jesus usava os tecidos mais grosseiros da época, que no máximo eram bege ou amarronzados, e eles colocam Jesus com essas cores, né, azul, vermelho, o púrpura, né, com rocheado. Colocam Jesus com a cabeça descoberta, jamais Jesus ficaria com a cabeça descoberta. Colocam Jesus com os olhos azuis, porque coloca ele mais europeu, né, como os romanos, né, com olhos claros. Então tudo isso é uma romanização que foi feita a partir do Concílio de Nicéia, foi 300, acho que, se não me falha, 44, por aí, me fugiu agora o número, mas a partir do Concílio de Nicéia, nós vamos ver uma romanização do cristianismo, né? O judeu e a colocação dos 10 mandamentos proíbe toda e qualquer figura, toda e qualquer estátua. É o segundo mandamento do Decálogo, que a Igreja Católica corta, ela tira, e divide o 10º mandamento em 2, para continuar com 10. Mas ela tira o 2º mandamento, que não adorarás imagens, nem nenhum outro Deus, nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de figura. E aí eles pegam os deuses do paganismo e colocam como sendo com nomes cristãos. Eles pegam o dia mais importante para eles, para os romanos, que era a festa de 25 de dezembro, que é o solstício de inverno, e colocam como sendo a data de nascimento de Jesus. Como ninguém sabia a data dele, que ele nasceu, colocam como de 25 de dezembro, para que eles pudessem continuar realizando a festa ao Deus Sol, né, a do templo de Apolo, que Apolo vem com a carruagem trazendo o sol. Então a festa do Deus Sol de 25 de dezembro, eles puderam continuar realizando no cristianismo deles, romano, que é o que a gente tem até hoje, com essas ideias e essa romanização da ideia cristã. Então o cristianismo, ele vem num conhecimento e dentro de uma certa pureza até o ano 300, né? Então até o final do século III, e a partir do começo do século IV, nós vamos vendo a sua deteriorização, a sua modificação, traduções e colocações e ideias que foram colocadas dentro desse cristianismo romanizado, né? Que são esses artigos de fé, que depois, mais tarde, a igreja coloca como dogmas, como artigo de fé, aquilo que não pode ser contestado. E nós vamos ver que foi no século XIX que se criou um dos dogmas que, de uma certa forma, acabou ajudando a derrubar toda a colocação e a força da Igreja Católica, que foi a infalibilidade papal. Isso foi no século XIX, foi 1800 e pouco, que se criou
essa colocação da infalibilidade papal, e aí, a partir daí, realmente, todo mundo com um pouco de razão e um pouco de bom senso já tinha como perceber que não tinha a menor razão, menor bom senso nessa colocação de se colocar o Papa como infalível, ou seja, um homem santo, sendo que principalmente na Idade Média as grandes famílias compravam, né, a cadeira papal, compravam pessoas que não tinham nada a ver com a religião e que passavam a ser papas pela força, pelo exército, pelo poder. Vamos lá, vamos voltar aqui para terminar o item 6. Eis como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Foi preciso a difusão das luzes nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da justiça humana para lhes fazer justiça. Mas então, como nada de positivo havia substituído as ideias existentes ao longo período de uma crença cega, sucedeu, como transição, o período da incredulidade, a qual a nova revelação veio colocar um fim. Então, se saiu de uma crença cega, por ideias que não tinham o menor sentido, para uma incredulidade, para um materialismo. Aí a gente vê que começa o ateísmo, começa um materialismo muito forte, porque se separa, né, a igreja do Estado, e o Estado passa a ser laico, não ter mais nenhum vínculo com a igreja, mas as ideias continuam. Nós estamos no Brasil, que é um país laico, mas que as ideias a gente vê principalmente em ano de eleição, né? A gente vê as ideias de religiões e de religiosos entrando no veio político e nas colocações e nas, digamos assim, nas igrejas com um teor muito politizado, com ideias políticas dentro das igrejas. Então, dentro da lei, na instituição, o Estado é laico, mas na colocação das leis e dos homens que regem, dos homens que trabalham por essas leis, a gente vê que ele não é tão laico assim, infelizmente. Mas vamos continuar aqui. Era preciso demolir antes de reconstruir. Então eles jogaram tudo abaixo, por isso vem o ateísmo e o materialismo, para poder reconstruir. Porque é mais fácil fazer aceitar as ideias justas àqueles que não creem em nada, porque sentem que lhes falta alguma coisa, do que aqueles que têm uma fé robusta no que é absurdo. Aqueles que têm crenças absurdas e que querem continuar nessas crenças, fica mais difícil demovê-los, né? O item 7. Para a localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram conduzidas a não admitirem para as almas senão duas situações extremas: a perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária momentânea, ao saírem da qual passam sem transição para a morada dos bem-aventurados. Ao saírem, né, do purgatório, passam sem transição para a morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo, segundo a crença na sorte definitiva da alma depois da morte. É aqueles que creem em céu, inferno e purgatório. Não há senão duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados. Não se podem admitir vários graus de cada uma, sem a possibilidade de franqueá-los e por consequência de processo. Ora, de consequência de progresso, né? Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse, abre aspas, há várias moradas na casa de meu pai, fecha aspas. E nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, essa colocação das moradas, né? Na casa do pai existem muitas moradas. Agora nós vamos para o item os limbos, o item 8. A igreja admite, é verdade, uma posição especial em certos casos particulares. Né? Isso foi criado, se eu não me engano, a partir do ano 1000, essa questão do purgatório. Mais ou menos por aí. As crianças mortas em tenra idade
não tendo feito mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Por outro lado, não tendo feito bem, não têm nenhum direito à felicidade suprema. Estão, então, diz ela, nos limbos, situação mista que jamais foi definida, na qual todos não sofrem nem gozam da perfeita felicidade. Mas uma vez que a sua sorte está irrevogavelmente fixada, estão privadas dessa felicidade pela eternidade. Essa privação, uma vez que não dependeu delas, que fosse de outro modo, equivale a um suplício eterno e merecido. Ocorre o mesmo com os selvagens que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, pecam por ignorância, entregando-se aos seus instintos naturais, não podendo ter a habilidade nem os méritos daqueles que puderam agir com conhecimento de causa. A justiça de Deus está inteiramente nas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Nós seremos julgados pelas nossas atitudes, pelos nossos feitos, pelas nossas obras. E aí nós estamos vendo a justiça de Deus, né? Mas é preciso entendê-lo como as obras boas ou más que realizaram livremente, voluntariamente, as únicas nas quais incorreram em responsabilidades, o que não é o caso nem da criança, nem do selvagem, nem daquele de quem não dependeu o estar esclarecido. E aqui nós vamos para o quadro do inferno pagão. Nós vamos ver aqui, ele vai descrever uma parte do livro Telêmaco, né? Vai pegar uma parte do livro Telêmaco que foi escrito pelo Fénelon. O Fénelon foi um arcebispo francês que nasceu em 1651 e morreu em 1715. E esse livro do Fénelon Telêmaco, porque o Fénelon era um pedagogo, era um professor acima de tudo. Ele escreve esse livro como se fosse a continuidade da Odisseia, né, de Homero. E ele está ali dando instruções, procurando dar ensinamentos através do personagem, né, da visão de Telêmaco, né, que é o personagem desse livro dele. Então, esse livro Telêmaco foi publicado em 1699. O item 9. Conhecemos pouco o inferno pagão e apenas pela descrição dos poetas. Homero e Virgílio deram dele, né, desse inferno pagão, a descrição mais completa, mas é preciso apartar as necessidades que a poesia impôs à forma. A de Fénelon, em seu Telêmaco, né, que foi publicado em 1699, embora aurida da mesma fonte. Por que da mesma fonte? Porque Fénelon escreve como se fosse a continuidade, né, da Odisseia, né, de Homero. Então, Fénelon, em seu Telêmaco, embora aurida na mesma fonte, quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa, né? Como ela não é em poesia, é numa linguagem mais moderna, né, para o século XIX, o que foi feito no século XVII estava muito mais próximo, né, do que a Odisseia, que foi escrita lá 400, 500 anos antes de Cristo, né? Então, tem a simplicidade mais precisa da prosa, descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares. Procura, sobretudo, ressaltar o gênero de sofrimentos que sofrem os culpados e se estende muito sobre a sorte dos maus reis, tendo em vista a instrução do seu aluno real, porque o Telêmaco é um futuro rei e ele está com um mentor que vai caminhando com ele, mostrando uma série de lugares, uma série de coisas, principalmente o sofrimento dos reis por terem agido mal, que é assim que Fénelon quer dar instrução, quer instruir, né, aqueles que estão lendo o livro. Por popular que seja a sua obra, na época de Kardec, né, o Telêmaco de Fénelon é um livro popular. Então, por popular que seja a sua obra, muitas pessoas não têm, sem dúvida, essa descrição bastante presente na memória ou não puderam refletir bastante nela para estabelecer uma comparação,
Por isso cremos ser útil reproduzir-lhe as partes que têm uma relação mais direta com o objetivo que nos ocupa, quer dizer, as que concernem mais especialmente a penalidade individual, né? A questão da penalidade individual, do inferno em relação ao indivíduo, né? Porque o Kardec está sempre batendo a questão de que o inferno e o céu estão dentro de cada um de nós. E aqui nós vamos no item 10, quando ele começa aqui, né? Abre aspas, ele começa aqui um trecho do livro, né? Do Fénelon. Entretanto, Telêmaco, ou Telêmaco, a gente conhece como Telêmaco, né? Eu, pelo menos. Entretanto, Telêmaco ouve os gemidos de uma sombra que não podia se consolar. Qual é, pois, disse-lhe a vossa infelicidade? Vamos lembrar que o Kardec está aqui transcrevendo um trecho do livro de Fénelon, onde o personagem principal é o Telêmaco. E ele está ouvindo alguém sofrer e ele pergunta: qual é, pois, disse-lhe a vossa infelicidade? Que fostes na terra? Eu fui, lhe respondeu essa sombra, Nabofarzã, rei da soberba Babilônia. Todos os povos do Oriente tremiam ao simples sussurro do meu nome. Eu me fazia adorar pelos babilônios em um templo de mármore, onde estava representado por uma estátua de ouro, diante da qual se queimavam dia e noite os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou me contradizer, sem ser logo punido. Inventava cada dia novos prazeres para me tornar a vida mais deliciosa. Era ainda jovem e robusto. Ai de mim! Quanta prosperidade me restava ainda para gozar no trono. Mas uma mulher que amei e que não me amou fez-me sentir que não era Deus. Ela me envenenou e não sou mais nada. Colocaram ontem com pompas as minhas cinzas numa urna de ouro. Choraram, se arrancaram os cabelos, fizeram parecer quererem atirar-se às chamas da minha fogueira para morrerem comigo. Vão ainda gemer ao pé do soberbo túmulo onde estão as minhas cinzas, mas ninguém me lamenta. Minha memória é horrorosa, mesmo na minha família. E aqui embaixo já sofro horríveis tratamentos. Telêmaco, tomado com esse espetáculo, lhe diz: Eres verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentíeis essa doce paz, sem a qual o coração permanece sempre oprimido e murcho no meio das delícias? Não, respondeu o babilônio. Não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios gabam essa paz como único bem. Para mim, jamais a senti. Meu coração estava sem cessar, agitado por desejos novos, por medo e por esperança. Tratei de atordoar-me a mim mesmo pela excitação de minhas paixões. Tinha necessidade de manter essa embriaguez para torná-la contínua. O menor intervalo de razão tranquila ter-me-ia sido muito amargo. Eis a paz da qual gozei. Tudo mais me parecia uma fábula e um sonho. Eis os bens que lamento. Falando assim, o babilônio chorava como um homem frouxo, amolecido pelas prosperidades e que não estava acostumado a suportar constantemente uma infelicidade. Tinha perto de si alguns escravos que foram mortos para honrar os seus funerais. Mercúrio entregara-os a Caronte com seu rei. Vamos lembrar que Caronte, né, é aquele que fazia a travessia, né, nas lendas, nos mitos, né, nas ideias pagãs. É o deus Mercúrio, né, entregara-os a Caronte com seu rei e lhes deram poder absoluto sobre esse rei que serviram na terra. Deu um poder absoluto a esses escravos que foram mortos e que seguiam ali a estrada com o rei. Essas sombras de escravos não temiam mais a sombra de Nabofarzã.
Elas o tinham acorrentado e lhe faziam as mais cruéis indignidades. Uma lhe dizia: não fomos homens tão bem como tu? Como foste bastante insensato para te creres um Deus sem que lembrasses que eras da raça dos outros homens? Uma outra, para insultá-lo, dizia: tinhas razão em não querer que fosses tomado por um homem, porque eras um monstro sem humanidade. Um outro lhe dizia: pois bem, onde estão agora os lisonjeadores? Não tem nada mais para dar, infeliz. Não podes mais fazer nenhum mal, se te tornaste. Não podes mais fazer nenhum mal. Te tornastes escravo de teus próprios escravos. Os deuses são lentos para fazerem justiça, mas enfim a fazem. A essas duras palavras, Nabofarzã olhava para o chão, arrancando seus cabelos num excesso de raiva e de desespero. Mas Caronte dizia aos escravos: arrastai-o com a corrente, levantai-o contra a sua vontade. Não terá nem mesmo a consolação de esconder a sua vergonha. É preciso que todas as sombras do Estige disso sejam testemunhas para justificar os deuses que sofreram tanto tempo quanto esse ímpio reinou sobre a terra. E aí, né, ele coloca aqui: logo percebeu bem perto dele o negro Tártaro, né, que é essas regiões, né, mais abaixo. Dele saiu uma fumaça escura e espessa, cujo odor empestado ocasionaria a morte se espalhasse na morada dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de fogo e turbilhões de chamas, cujo ruído, semelhante ao das correntes, as mais impetuosas, quando se lançam dos mais altos rochedos ao fundo dos abismos, fazia com que nada se pudesse ouvir distintamente nestes tristes lugares. E aí nós vamos ver aqui, né, vamos ver que continua a história, né, que Telêmaco, secretamente animado por Minerva, né, que é uma deusa, entra sem medo nesse abismo. Ele entra ali, né, no Tártaro, né, para ver quem está lá, as coisas que acontecem. Então nós vamos parar aqui, né, nós vamos continuar no nosso próximo estudo, a partir dessa ida de Telêmaco para baixo, né, para os abismos, para o Tártaro, que é onde o Kardec está colocando, e nós vamos ter aqui uma parte bem grande aqui do Kardec colocando, transcrevendo o livro de Fénelon para mostrar as ideias que em 1699, com este livro, foram tão populares, né? Se colocaram acerca dessas ideias do inferno. Até lá, no nosso próximo estudo.